E aí, pessoal, vamos falar sobre investimento, que é uma renda fixa que pode render 50% a mais que CDB. E o seu banco ou corretora não vão indicá-lo. E o motivo é simples: esse investimento não paga comissão para quem indica. E estamos falando do título público do Tesouro Direto. E no vídeo de hoje, mais especificamente, o Tesouro IPCA+, que atualmente está rendendo IPCA mais 6%. Mas o que seria esse Tesouro IPCA mais 6%? E esse investimento é a melhor oportunidade da década? Bom, sendo direto ao ponto, não é bem assim. E no conteúdo de hoje, vamos ver, primeiro, sobre o Tesouro IPCA+. Segundo, Tesouro IPCA mais 6% é o melhor investimento da década? Terceiro, vale a pena ter o Tesouro IPCA mais na carteira de investimento? E por fim, vamos analisar outros investimentos de forma breve. Aqui no canal, eu falo sobre finanças e investimentos. E se você é novo por aqui e quer aprender mais sobre o assunto para melhorar a sua vida financeira, se inscreva no canal para fazer parte da jornada. Bom, eu sou o Yudi e bora lá. Sobre o Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, é um título público que podemos categorizar como renda fixa. Ele utiliza como indexador o IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo. De forma simples, é a inflação do Brasil. E dessa forma, através dessa taxa, você consegue manter o seu poder de compra. E o investimento também vai vir acrescido de taxa prefixada, que nesse caso a gente pode encarar como rentabilidade real. Ou seja, enquanto a taxa do IPCA é para você manter o poder de compra, a taxa prefixada é para você receber a rentabilidade real. E quanto que está rendendo atualmente? Você pode entrar no site do Tesouro Direto e ver a lista com os valores atualizados. Mas atualmente, a gente pode ver um Tesouro IPCA mais para 2029, uma taxa de IPCA mais 6,29%. Na média, seria um IPCA mais 6,30%. E se a gente analisar historicamente, nos últimos 7 anos, o IPCA mais 6% aconteceu apenas algumas vezes nos últimos 7 anos. Como a gente pode ver nessa imagem, eu tracei uma linha em amarelo, que seria a taxa de IPCA mais 6%. A gente pode ver que, maioria das vezes, o Tesouro IPCA mais não chegou nesse patamar. E nesse sentido, faz sentido encarar como oportunidade. Além disso, outro ponto que devemos lembrar é que, quando fazemos um planejamento de longo prazo, a gente busca ter uma rentabilidade real acima de 5% ao ano no longo prazo. E é claro, com o intuito de você ter rentabilidade e segurança. E olhando nessa perspectiva, o atual Tesouro IPCA+, está entregando. Mas aqui tem um ponto de atenção que a gente vai ver posteriormente. Bom, na questão de rentabilidade, o desempenho do Tesouro IPCA mais 6% no médio ou longo prazo, ele consegue superar várias rendas fixas. E além disso, tem até estudos que analisou o desempenho dos 10 maiores fundos de renda fixa e o Tesouro IPCA+, superou todos eles. Mas e a rentabilidade real do IPCA mais 6%? Bom, fiz uma simulação aqui considerando uma inflação de 6%. Eu sei que atualmente a gente está na faixa de 4%, mas se a gente olhar uma janela de 2002 a 2022, a inflação média foi de 6,25% ao ano. Então por isso que nessa simulação eu considerei uma inflação de 6%. E para a gente ter uma rentabilidade real de 6%, a taxa de retorno, ou seja, a rentabilidade nominal, teria que ser de mais ou menos 12,36% ao ano. E se a gente descontar o imposto de renda nesses juros reais, você vai sair de 6% para 4,25% no caso de imposto de renda de 15%. E quanto maior o imposto, menor será a sua rentabilidade, chegando até 3,38% ao ano. Ou seja, você começou com uma rentabilidade bruta de 12%, descontou a inflação, aí caiu para 6%, aí depois descontou o imposto de renda e caiu para 4,25%. Mas não se engane, esse 4,25% é uma taxa boa, não é tão ruim assim. E é por isso que tem estudos que indicam a retirada de 4% ao ano na fase de usufruto. E para os mais conservadores, seria uma retirada de 2,7% ao ano. Ou seja, você consegue fazer retirada do seu patrimônio e viver da renda passiva, e você sempre vai conseguir manter o seu patrimônio. E na questão de segurança?
Como o Tesouro IPCA+ é fornecido pelo governo, o risco de crédito é muito baixo. É só se o nosso governo quebrar. E vale lembrar que você consegue encontrar outras rendas fixas que pagam IPCA+8, IPCA+10%, basta procurar. Mas não vai ter a mesma segurança do Tesouro Direto. Essa rentabilidade maior vai ser por conta do risco de crédito que você vai estar assumindo. E lembre-se, tá? O Tesouro IPCA+ é um título de renda fixa. E você empresta o dinheiro para o governo, o Tesouro Nacional. E ele te devolve reajustado pela inflação e acrescido de bônus. Dessa forma, a gente pode resumir que o Tesouro IPCA+ tem rentabilidade boa e segurança. Mas será que o Tesouro IPCA+% é o melhor investimento da década? Para começo de conversa, não existe um melhor investimento, pois tudo vai depender do planejamento e necessidade da pessoa. Mas se a gente falar no quesito de rentabilidade, a gente pode analisar a rentabilidade nos últimos 10 anos. Bom, vamos analisar aqui. Eu utilizei a ferramenta do Mais Retorno para fazer essa análise. Bom, Ibovespa rendeu nos últimos 10 anos 134%. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, rendeu 139%. O CDI, 142%. Em S&P 500, 177%. E o IPCA mais 6% rendeu 213%. Ou seja, é número 1? Só que não, pois tem um erro aqui. O S&P 500, esse 177% foi em dólar, enquanto que o restante tudo foi em reais. Então, se a gente converter esse 177% em dólar em reais, o resultado vai ser 603%. Ou então IPCA mais 16%. Mas como a gente não investe em índice, mas a gente consegue investir através do ETF que replica o índice, aqui no Brasil a gente teria o IVVB11, que nesse período de 10 anos rendeu 685%. Então, na verdade, esse número 1 iria para S&P 500 e não para o IPCA mais 6%. E aqui no gráfico a gente pode ver. A linha verde seria o IPCA mais 6%. Em um determinado tempo, a gente perde para o CDI e o IFIX, mas no longo prazo ele consegue se manter de forma constante e ficar acima de outros investimentos. Mas como a gente tinha comentado, faltou converter o S&P 500 em reais. Assim, o resultado seria com S&P 500 ou então IVV11 disparadamente acima de outros investimentos, chegando a ser 3 a 5 vezes maior que o restante. E outro ponto que você tem que se atentar é na questão da volatilidade, ou seja, marcação a mercado que o Tesouro IPCA mais sofre. Então, se você leva o investimento até o vencimento, você recebe a rentabilidade combinada. Mas se você vende antes do vencimento, você pode resgatar com mais ou então menos dinheiro, podendo ficar no prejuízo. E se você não sabe disso, eu sugiro dar uma olhada nesse vídeo aqui, que eu comento sobre a renda fixa. Agora, será que vale a pena ter o Tesouro IPCA+ na carteira de investimento? Bom, a resposta que vocês gostam. Depende. No geral, vale a pena, tá? Mas ao mesmo tempo, se você se esforçar um pouco mais, existem outras opções para investir também e que pode trazer uma rentabilidade bem maior. No final, tudo vai depender do seu planejamento e estratégia. Então, por exemplo, você pode ter um pouco de tesouro IPCA+, mas concentrar o seu investimento de longo prazo no exterior. Mas eu tenho uma resposta concreta. Nunca coloque todo o seu dinheiro no Tesouro IPCA+. E lembre-se do tríade de investimento. Sempre analise a rentabilidade, a liquidez e o risco do investimento. E nos outros investimentos? Ações, por exemplo. A renda fixa, no geral, está mais alta. E, por consequência, aqui no Brasil, nas ações, a gente consegue encontrar várias com PL baixo. Mas você vai fazer stock picking? Sendo que a maioria dos investidores ganham menos que a média do mercado? Então, por que não investir de forma passiva em ETF como VT ou VOO? Ou então até mesmo IVVB11 aqui no Brasil? E fundos imobiliários? Está pagando dividendo alto? Você consegue encontrar dividendo de 1% ao mês líquido de imposto de renda.
Mas convenhamos, né? Isso não é critério de seleção. E além do mais, você tem que analisar o retorno total do investimento. O IFIX está perdendo para o CDI. Então, o que adianta você ganhar 1% de dividendo, sendo que a cota do seu fundo imobiliário está desvalorizando? E renda fixa? A gente viu que o Tesouro IPCA+, acaba rendendo que a maioria das rendas fixas. Mas existe a opção de você investir no exterior, a renda fixa no exterior. E mesmo que você continue aqui no Brasil e as outras opções renderem menos, existe a questão da liquidez. Eles podem render menos, mas tem mais liquidez. É claro que Tesouro IPCA+, ele tem liquidez, mas sofre marcação ao mercado. Então, dependendo do momento que você fizer a retirada, você pode perder dinheiro. Então, resumindo, 1. Tesouro IPCA+. Você empresta o dinheiro para o governo e ele te devolve reajustado pela inflação acrescido de bônus. 2. Não é comum ter Tesouro IPCA mais 6%. 3. A rentabilidade é boa, mas é possível obter rentabilidade maiores tendo um portfólio com renda fixa e renda variável. Mas só com esse Tesouro IPCA é possível obter rentabilidade real de 4% ao ano. 4. O Tesouro IPCA+, tem segurança, então o risco de crédito é quase nulo, entretanto, ele sofre marcação a mercado, se você resgata antes do vencimento. 5. IPCA mais 6% não é a única opção. Sempre haverá outras oportunidades que podem fazer mais sentido para a sua carteira de investimento. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e dar like no vídeo. É isso aí.